Seja bem-vindo ao Raio X. O convidado de hoje é licenciado em Medicina e especializou-se em otorrinolaringologia nos Estados Unidos e em Portugal. É assistente hospitalar com grau consultar, deu aulas na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e é sócio fundador da Academia Europeia de Otologia e Neurootologia. É autor de mais de 50 trabalhos científicos e 3 livros. Pertence a uma das famílias mais influentes da comunidade judaica em Portugal, é casado pela segunda vez e tem 2 filhos, entre as quais a atriz conhecida internacionalmente Daniela Roy. Hoje fazemos um raio-x a Carlos Roy. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Herdou a veia da medicina do seu pai, Samuel Roy? Eu penso que sim, porque desde que pequeno eu acompanhava o meu pai no Hospital da Estefânia, ainda nos tempos em que o Hospital da Estefânia não era o que é hoje. Naquele tempo a consulta de otorrino era uma barraca, ainda tenho fotografias dessa barraca, que se dizia naquele tempo que tinha sido apanhada aos nazis durante a Segunda Guerra e colocada no Hospital da Estefânia. Veja lá o que era. É a barraca? Era uma barraca. Era um barracão que eu penso militar. Aquilo, eu lembro-me perfeitamente de uma imagem de pequeno, tinha os meus talvez 10, 11 anos, já lá vão muitos anos, e entrava-se por um canto da barraca, tinha 2 bancos de madeira corridos onde sentavam os doentes e depois a seguir no meio da barraca havia 4 potes de otorrino e no fundo uma enfermeira com um panelão de água a ferver, onde se lavava os ferros e servia os ferros no panelão de água a ferver para serem servidos outra vez. Estamos a falar, não lhe quero mentir, talvez há uns 50 anos. E como lhe digo, tenho ainda em álbuns a fotografia desse barracão. Portanto, desde pequenino que fui exposto à medicina. E eu lembro-me com 14 anos, foi a primeira vez que o meu pai me levou para o Hospital da Estefânia, em que eu assisti ao meu pai a operar no Hospital da Estefânia. Portanto, assistiu a uma operação com 14 anos? Já tinha 14 anos, o pai levou-me nessa altura. E como é que reagiu? Bem, fazia aquelas coisas, sabe o que o pai dizia, mãos atrás das costas, não mexes em nada, não tocas em nada, e a gente tinha sempre aquela tendência de fazer aquelas asneiras no laboratório, mas reagi muito bem. Não lhe fez confusão? Não, eu estou assim, se tivesse feito confusão, tinha ficado vacinado para o resto da vida, eu nunca mais queria saber de medicina, não é? Não, mas eu sabe o que a gente veio gostou. E o facto de estar com o meu pai, eu sempre tive uma relação extraordinária com ele, não era só pai e filho, era de amizade, era de companheirismo, era de cumplicidade e, portanto, aquilo para mim era importantíssimo, estar com o meu pai era muito importante. E em criança, antes dessa experiência, sonhou ser outras coisas, como todas as crianças sonham, astronauta, bombeiro? Não, eu vou-lhe dizer uma coisa engraçada. Quando eu estava no 5º ano de liceu, não sabia o que é que havia de escolher. Naquela altura nós tínhamos depois que escolher ciências ou letras, tinha aquela divisão naquele tempo de 6º e 7º ano. E lembro que os meus pais mandaram-me fazer um teste, não sei se aquilo era uma coisa psicotécnica, se o que era, eu sei que mandaram para um gabinete qualquer de psicologia, eu lembro-me disso muito bem, ali no Largo da Misericórdia ainda, e durante 1 ou 2 dias estive a fazer testes de psicológicos e não me lembro do que aquilo era, para ver qual era a tendência que eu tinha. E veja lá que é engraçado o resultado que deu, em primeiro lugar, medicina e em segundo lugar, jornalismo e escritor. Podíamos ser colegas. Bom, não, sabem que isso deu? Acabei por ir por medicina. E acabei, como disse, muito bem engraçado, de escrever cerca de 70 artigos originais de investigação, mais de 200 capítulos de livros em todo o mundo e 3 livros publicados. Portanto, a coisa acertou em cheio. Naquela altura tinha eu 15 anos, portanto, com o 5º ano tinha eu o quê? 14 anos? Naquela altura, não é? Mas veja que acertou em cheio. De maneira que, se quer que lhe diga a verdade, não sei se saberia hoje fazer outra coisa qualquer, de maneira que, e para digo, enveredei depois para a medicina. E as suas memórias de infância também passam por uma casa na Rua Ivans? Não, isso não sou eu. Eu penso que as memórias da casa da Rua Ivans são do meu primo, do Joshua. Mas boa parte da história da sua família passa por essa casa. Da minha família para a Rua Ivans é da história do Joshua, do urologista. Isto é assim, os meus pais passaram, a minha mãe era enfermeira, meu pai era diretor, e foram cair os 2 tuberculosos naquele ano e foram os 2 para o Caramulo, onde estiveram internados 1 ano, um pouco mais de 1 ano, os 2. E um tratava do outro. Curiosamente, quando saíram, casaram-se. E quando se casaram, portanto, o meu pai, enfim, naquela altura, ainda estava no princípio de carreira, eles foram viver para casa da minha avó materna, na Alvas de Cabral. Portanto, a minha vida começa na Alvas de Cabral, onde depois eu nasci e vivi até aos 4 anos. E depois passei para a Rodrigo da Fonseca, onde depois meus pais acabaram por comprar o andar e onde faleceram, não é? Quer dizer, portanto, foi aí. A Rua Ivans é da parte do Chua, do Joshua.
a história toda da Rua Ivans é, claro que era da família, mas era o ponto de encontro, era o ponto para de festas, encontro, casamentos. exatamente. Mas eu cresci foi em Alves Cabral e depois na Relina Fonseca. Também Sim, seguiu a mesma especialidade que o seu pai. Sim. Por Sim. coincidência, influência dele? Não houve influência. Sabe o que? Ao fim dos anos é a especialidade onde a gente se sentia mais confortável. Era uma coisa de conforto, começávamos a ver patologia desde pequenos, tinha um ensino e uma orientação e nós começamos a sentir, o que é que eu lhe quero dizer, em casa. Portanto, foi uma escolha, eu nunca tive outra escolha senão otorrino, nunca. E lembro-me que já isso ocorreu desde que eu entrei para o primeiro ano da Escola Médica em Santa Maria, já era otorrino em que eu pensava, não era? É um caminho natural, é muito difícil dizer, não é por influência do meu pai, é talvez por eu me sentir confortável com a relação com o meu pai, estar habituado a ver o meu pai, tanto no bloco operatório em Novo e depois a ver doentes no hospital, não no consultório, etc., que se tornou mais um elo de ligação e, portanto, era uma área de conforto. Devo-lhe dizer, uma área de alegria e de conforto. Portanto, como dizem alguns colegas seus, limpar os ouvidos só com o cotovelo. Tem toda a razão. Tem Ou toda seja, a razão. não se limpa. Não se deve limpar, não. Sabe que é muito curioso saber, isto agora que estamos aqui, eu ensino, sabe que a pele do ouvido é a única pele que anda, caminha, que migra. Migra, anda. Como assim? Anda. A pele do ouvido anda e sabe a que velocidade é que anda? A mesma velocidade com que lhe cresce a unha do dedo grande do pé. É o único sítio. Portanto, se a gente, aquilo vai andando e vai empurrando as impurezas cá para fora. Portanto, se a senhora estamos sempre a limpar o ouvido, quando o ouvido, coitado, se esforça por trazer as impurezas cá para fora, nós empurramos para dentro outra vez. Mas tem uma curiosidade, aquela ciência do nada, não se deve mexer nos ouvidos. O que é que aprendeu e viveu nos Estados Unidos que, se tivesse ficado por cá, teria perdido? Olha, é uma pergunta difícil, porque lembro-se que eu fui para os Estados Unidos numa altura conturbada em Portugal, que foi aquela época do 25 de Abril, e o 25 de Abril apanhou-me no segundo ano da Escola Médica, com toda a turbulência social e digamos, estudantil daquela época. E eu depois, quando acabei o curso de Medicina, em 1978, nós éramos imensos alunos. O ensino era o melhor que se podia fazer na altura, mas era um ensino conturbado. E depois, pouco depois, atiram-me no Policlínico para o Cadaval, fresquinho, acabadinho de formar, e digo-lhe sempre praticamente muito pouca experiência prática. E no Cadaval foi para mim uma bênção, porque eu estive 2 anos no Cadaval e estive com 3 enfermeiros na altura que também tinham sido colocados da salvo erro vindos da África. Eram homens extremamente experientes e eram homens que olhavam para mim como um miúdo, que era, e que me permitiram, digo-lhe sinceramente, ficar fechado. Na altura do Cadaval, o Centro de Saúde era um convento que hoje não existe. Foi atirado abaixo, hoje acho que é um edifício moderno da Misericórdia. E nesse convento, no último andar, num quarto que era do médico, numa coisa isolada, durante 2 anos eu não fiz mais nada, senão estudar os livros todos outra vez da medicina. 2 anos. E quando acabei o Cadaval, concorri aos exames que faziam na Embaixada naquela altura, para ir para os Estados Unidos e passei e fui. Mas lembro-se que eu não sei, porque, digo-lhe sinceramente, foi uma época muito conturbada de ensino, de agitação estudantil, de modificações na parte toda da estrutura médica do país. No início, lembro-se que o António Arnaud, de boa memória, que na realidade iniciou o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, aquilo foi uma época muito, muito conturbada. Inclusivamente, o seu pai, por motivos profissionais, chegou a ser próximo de Salazar, o que lhe trouxe alguns problemas. A história do meu pai com o Salazar é uma história, ele depois foi acusado, mas a história foi diferente. A história do meu pai foi assim. O meu pai tinha um consultório e uma vez a Dona Maria, que o meu pai não percebeu quem era, levou o que dizia filho, que era o protegido Salazar, ao consultório. E o miúdo tinha um problema qualquer, que eu não me lembro, era muito novo naquela altura, mas no final o meu pai vira-se para a Dona Maria, sem saber que era a Dona Maria, e diz-lhe: olha, minha senhora, a avózinha, que é assim que ele tratou, este rapaz tem um certo atraso e precisa de um ensino especial. Parece que nos tempos seguintes correu pelos ministérios que o meu pai tinha dito que o protegido Salazar que era atrasado. Ui! Um dia, o meu pai recebe em casa um telefonema do gabinete de Salazar. O Sr. Presidente do Conselho quer vê-lo na casa dele que tinha no Estoril, onde ele caiu na cadeira, o Salazar, quer vê-lo lá. E nós em casa, a minha mãe olhou para ele, nós olhámos para o pai e disse: olha, pá, pois diz-me lá em cadeia que tu estás em Caxias, que a gente leva-te lá ao almoço, para o que é que o Salazar te vai chamar, ainda por cima, sabendo quem tu és e que és judeu, estás feito. O meu pai foi lá, foi muito aprumado naquela altura,
E conta o meu pai que quando chegou lá, o Salazar virou-se para ele e disse: olha, Dr. Roy, de vez em quando temos de conversar os dois. E o meu pai disse: pois porquê? Eu não sou político, não sou filiado. Não. É que o senhor foi o único que me disse a verdade. Que o meu protegido correu vários médicos e ninguém percebeu que ele tinha um atraso. O garoto já está digamos, com uma educação especial e o senhor foi o único que disse a verdade. E começou uma certa amizade entre o meu pai e o Salazar, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista deste médico. É claro que isso depois teve as suas consequências do 25 de Abril, não é? Acusaram de ser salazarista, acusaram disto, acusaram isto. E, por outro lado, o meu primo, o Shua Roy, que é um indivíduo muito engraçado, era o médico do Álvaro Cunhal. Que repare bem, a família é mesmo, era tudo maneira para um lado e dava para o outro. Mas a história que o Salazar... Aliás, esta história está contada ainda na primeira pessoa num livro sobre os judeus portugueses, que eu não sei quem é que publicou, penso que foi um escritor francês que publicou e que entrevistou o meu pai, que conta esta história ainda na primeira pessoa e conta isto. Mas esta foi a história do meu pai com o Salazar. Voltando à sua experiência nos Estados Unidos, e as urgências? Fizeram de si um melhor profissional, mais preparado? Sabe, os Estados Unidos, eu apanhei uma época boa e má nos Estados Unidos. Apanhei uma época, eu entrei nos Estados Unidos em 1982 e na altura o meu inglês não era muito bom. E entrei, na altura, para uma internata, quando concorri, só havia lugar para o Torrino em 1984 e estávamos em 82 e eu tinha acabado o curso em 78, quer dizer, tinha que esperar 6 anos para entrar para a especialidade. Entretanto, mas quis ir para os Estados Unidos por algum motivo em especial? Como eu lhe disse, por causa de toda esta área conturbada aqui, depois da faculdade fui atirado para o Cadaval, sabia pouco e saí de lá, saí bem menos. Só por causa do contexto político em Portugal? Não era até político, era o contexto, não, era o contexto educacional da altura. Era o contexto educacional, era a formação, era toda aquela perturbação na formação dos internos e tudo aquilo me fez decidir, eu preciso de um sítio onde naquela altura não haja ordem. E, então, eu não sei se os Estados Unidos permitem isto, realmente, a candidatura de estrangeiro. Naquela altura, eles tinham falta de internos, havia muito pouca gente que saía das escolas médicas lá, eles aceitavam estrangeiros e eu aproveitei essa oportunidade. Mas quando entrei, nós tínhamos um regime de trabalho extraordinariamente intenso. Eu digo sinceramente, isto hoje está mudado. Nós chegávamos, por exemplo, em 1982 entrei para a Neurologia e Neurocirurgia, 6 meses de Neurologia, 6 meses de Neurocirurgia, ainda fiz as minhas drenagens de hematomas subdurais, ainda fiz os meus chantos ventriculares abdominais, etc., que era o que previ no primeiro ano, fiz Neurologia e depois, para entrar para o Torrino, era obrigatório fazer um ano de Cirurgia Geral, que fiz, foi 83, 84. E digo-lhe uma coisa, que isso foi uma altura perfeitamente tenebrosa, porque nós trabalhávamos, e não estou a brincar, 120 horas por semana. Nós fazíamos 36 horas seguidas no hospital, 12 horas em casa, 36 horas no hospital, 12 horas em casa, e quando chegava ao fim de semana, era um fim de semana inteiro sim, fim de semana inteiro não. Até um dia, em 1984, em que acontece uma coisa que correu o mundo, que se chamou o caso da Libby Zion. O caso da Libby Zion é uma garota de 18 anos que entra numa urgência de Nova Iorque e apanha um interno do primeiro ano e do segundo ano a tomarem conta da urgência. E a garota pensa que entra com uma overdose, eles não conseguem perceber o que a garota tem, injetam-lhe uma droga qualquer que pensavam que contrariaria o que ela tinha e ela no dia seguinte faz uma reação e morre. Azar dos azares, o pai era advogado. E levanta-se um sururu enorme nos Estados Unidos, enorme, no ponto de vista não só em Nova Iorque, mas em todos os Estados Unidos, em que se começou a fazer estudos, porque nós trabalhávamos 36 horas seguidas e eu apanhei isso, começou a fazer estudos sobre, por exemplo, a caligrafia do médico, do interno, quando entra na urgência, a meio da urgência e quando sai ao fim das 36 horas. Começa a fazer estudos, por exemplo, na capacidade, a rapidez de resolução, de tomada de resolução do interno quando entra no banco, a meio do banco e ao fim das 36 horas e, obviamente, chegaram à conclusão que aquilo era impossível, que um miúdo a fazer 36 horas seguidas com 12 descansos, um ano atrás do outro, não tinha capacidade e ficava sujeito a erros. E, para mais, a supervisão, nessa altura, dos superiores era também má. E no seu caso específico, como é que foi? Sentia-se... Não tenho dúvida, aquilo foi um trabalho esforçado. Não tenho dúvidas, quer dizer, eu tinha na altura uma estrutura boa, tinha aquela, como é que eu lhe ia explicar, aquela coisa que eu tinha vindo de Portugal, não podia regressar, eu já estava ali, e depois tive uma alegria muito grande de 83, quando nasce a Daniela, e aquilo, se quer que lhe diga a verdade, encoraja-me, tudo aquilo tinha uma estrutura realmente que me permitiu, mas digo-lhe, houve muitas assistências, e infelizmente houve um que se suicidou. Um colega seu? Sim, na altura que se suicidou.
Não sei se era essa a razão, se havia mais qualquer coisa por trás, mas com um regime destes, quer dizer, aquilo não dá para muita folga. Indo à cirurgia, quando eu entrei, em 1983, 84, fiz a cirurgia geral, quando foi a reunião dos 22 internos que entraram para o primeiro ano, eles disseram uma coisa que a mim me espantou muito, disseram assim, nós temos um psiquiatra à vossa disposição 24 horas por dia. E eu ouvi aquilo e olhei para o meu colega e disse, mas eu não estou doido, eu não tenho problema nenhum, para que é que eu preciso de um psiquiatra? Oh, passaram 2 meses, percebi perfeitamente para que é que era o psiquiatra. Porque aquilo era realmente sabe o que é? Estar a trabalhar 120 horas por semana, em cirurgia, entre uma ruptura do aneurisma da aorta, entre uma trombose de uma artéria do membro, entre um politraumatizado, entre o que quiser, quer dizer, aquilo tinha que estar ali, percebe, com a adrenalina. Desistir? Não, eu vou dizer porquê. Porque eu já tinha o meu lugar de otorrino em 1984 no internato de especialidade e, portanto, eu sabia que era uma coisa passageira, eu tenho que aguentar isto porque isto tem um fim. Quer dizer, e o fim, portanto, eu tenho que me aguentar. No fundo, estava a ver a meta e isso A dava-lhe meta alento. acabou, porque sabe que dos 21 que entravam para a cirurgia naquela altura, só 4 chegariam ao fim. 4. Portanto, aquilo era altamente competitivo e a senhora tinha que tirar, naqueles internos do primeiro ano, talvez meia dúzia, uns que iam para o otorrino, outros que iam para a urologia, outros que iam para a ginecologia, quer dizer, para especialidades cirúrgicas, mas todas as especialidades cirúrgicas tinham a obrigatoriedade de fazer 1 ou 2 anos de cirurgia conforme a especialidade. E, portanto, depois disso, em 84, entrei para o otorrino. E como é que foi o regresso a Portugal? Olha, quando eu acabo este regime de quase trabalhos forçados, com uma intensidade doida, com uma competitividade doida, porque nós, com este regime, nós fazíamos um exame todos os anos, que é chamado In-Service Exam. E esse In-Service nós tínhamos que tirar, de estar sempre no percentil 75 ou acima dos Estados Unidos inteiros. O exame era igual para todos os internos dos Estados Unidos, falando de otorrino. E se durante 2 anos tivesse menos de 75%, era posto o que se chama um probation e convidado a sair, ou seja, não serve para a otorrino. Portanto, nós estávamos habituados a um regime de trabalho, de estudo, de concentração, de disciplina muito grande. Quando eu acabei, faço o meu exame de especialidade em Chicago, fico em segundo lugar no meio de 400, porque em primeiro fui batido por 0,1% de uma rapariga de Nova Iorque, veja lá, que horror. para o ego do homem ser batido por 0,1 pontos por uma senhora de Nova Iorque. Mas fui. Na altura fiquei em segundo lugar com um percentil 98. E eu naquela altura disse, pronto, isto acabou. Agora sou especialista, agora a vida é minha. E, depois disso, ainda fui 1 ano fazer uma subespecialidade para Minneapolis, onde entrei para um laboratório de investigação extraordinário do professor Paparella, de quem hoje, com 80 e tal anos, eu sou muito amigo. E permitiu-me fazer uma coisa que eu adoro até hoje, que era a investigação. E então, eu estava no consultório, nós aprendi muito a operar com ele ouvidos, mas ele obrigava-nos a fazer investigação e isso marcou-me mais do que estes trabalhos forçados, marcou-me para o resto da vida no gosto de perguntar porquê, de arranjar maneiras de tratar as coisas medicamente, de usar a cirurgia como último caso. Tudo isto ainda hoje, percebe, me toca. E quando chego, deparo-me autenticamente com a sensação de agora tenho que começar de novo. Porque consegui que a Ordem dos Médicos me desse o título de especialista, portanto submeti, tinha que ser, era da lei. E depois e agora? Agora não posso concorrer porque não sou interno dos hospitais, portanto não posso concorrer a sítio nenhum. E se não fosse o consultório do meu pai, em que eu me tornei assistente dele naquela altura e vendo os doentes e eu ajudando nas cirurgias, etc., tinha vindo para cá e digo-lhe uma coisa, ficava a olhar para as paredes. E porquê é que decidiu regressar? Espero. E nessa altura comecei eu a entrar, aí é que eu comecei a entrar, não digo em depressão, mas fiquei, como é que eu ia dizer, desgostoso, não sei, havia qualquer coisa ali de sensação que o meu pai percebeu e como eu não tinha, digamos, ainda vínculo a coisa nenhuma, disse, pá, tu vais fazer uma coisa, tu vais voltar para os Estados Unidos 3 meses, vai lá para a tua investigação porque lá ficas bem, depois voltava os 9 meses, depois voltei meia 2 meses para outra vez para o laboratório do Sr. Paparella, fazia a minha investigação, escrevia os meus trabalhos, os meus capítulos, já voltava toda animada, etc. Até que o professor Penha, que Deus tem, e o meu pai também, que enfim, já faleceu, combinaram assim, olha, só há uma maneira do teu filho poder entrar aqui e progredir. Tem que se doutorar, entra para a faculdade como professor, então para a função pública, e depois poderá concorrer aos hospitais. E assim foi.
com toda a investigação que eu tinha feito, por gosto, não com a visão, não em vista de um doutoramento, mas pura e simplesmente por gosto, disse, olha, mete isso tudo junto e faz uma tese. E assim fiz. E em 1994, então, defendi a tese na Faculdade de Ciências Médicas, que me deu um duplo gosto. Primeiro porque tive um júri extraordinário, cujo presidente já faleceu, o professor Nuno Cordeiro Ferreira, e entrei para a faculdade, na Faculdade de Ciências Médicas, onde o meu pai tinha feito o curso de Medicina durante a Segunda Guerra Mundial. E o meu pai contava-me sempre, a gente fazia o curso, eu tinha um rádiozinho que ia ouvindo onde é que estavam os nazis, porque se os nazis entrassem em Portugal eu tinha que fugir. E ele formou-se naquela altura e eu acabei por ser professor na faculdade onde ele se formou, o que me deu um gosto. E a partir daí, pronto, já pude concorrer para os hospitais, entrei depois como professor auxiliar da Faculdade de Ciências Médicas e depois estive muito tempo no EGAS Muniz, até 2008. O seu pai, também médico, como já aqui dissemos, mas os antepassados e o resto da família ainda não via a medicina, era sobretudo uma família de comerciantes. Era. Foi de alguma forma o seu pai que quebrou esta tradição? Sim. E teve a ver com a morte do irmão dele? Sim, espera, não. É uma coisa engraçada porque o meu tio Moisés, que eu não conheci, faleceu no ano em que ia entrar para a faculdade para entrar para a medicina. Ele faleceu de tifo. Ele no verão, antes de entrar para a faculdade de medicina, foi com uns amigos para o Algarve, bebeu lá uma água qualquer de um poço, teve o tifo e morreu de tifo. E eu, quando nasci, ele morreu com 17 anos, eu, como digo, não o conheci muito antes de mim, e quando eu nasci deram-me o nome todo dele, todo, completo. A única diferença é que o meu nome é Moisés, escrito com I, e o nome dele naquela altura é escrito com Y. E alguém o trata por Moisés? Não. Também tem outra razão que depois já lhe explico. De maneira que a curiosidade é que a mim faz-me a impressão que eu vou ao cemitério israelita, tenho lá uma campa com o meu nome. Se não fosse o Y, era o meu nome que lá estava. Moisés Carlos Mendes Roa, só que o Moisés é com I, só com I. De maneira que, então, e depois, quando eu entrei para a medicina, o meu pai ficou muito feliz, mas não é o primeiro. O pai do Joshua, Moisés Roa, era urologista e era diretor da urologia das caixas, quando as caixas tinham especialistas. E, portanto, ele foi o primeiro, e havia o outro, que era o Dr. José Abdoniel, que era anestesista também da família. E, portanto, o meu pai não foi o primeiro médico Roa, mas foi o segundo ou terceiro. Há pouco referiu, o seu pai estava a contar um episódio do rádio, quando ele ouvia, por causa da Segunda Guerra Mundial, se viessem os nazis, ele tinha que fugir. Inclusivamente, houve família do lado da sua primeira mulher, sim, que morreu no Holocausto. Sim, sim. Isso muda a vossa relação com a religião ou a vossa relação enquanto família? Não, isso tem a ver com a religião, tem a ver com a história. Não tem nada a ver com a religião, de maneira nenhuma, não é? Não há aqui qualquer conceito, quer dizer, repare que não, eu acho que não há qualquer religião, não há qualquer relação. Uma história é a história, agora a coisa muda-vos enquanto família? Não percebi. Se mudou-vos enquanto família, ou a família da sua ex-mulher? Não. Eu tenho que perceber que nenhum de nós, da nossa geração, conheceu a guerra e conheceram as perseguições. Nós sabemos da história. Podemos visitar museus, podemos visitar os campos de concentração, mas, quer dizer, viver aquele horror diretamente na pele, nós não vivemos, não é? Portanto, era um assunto que nem se falava, nem se conversava, não é? Não era um assunto... E, aliás, o meu primeiro sogro, que era cirurgião em Santa Maria, estava, como se costuma dizer, cadastrado na PIDE, porque ele era antissalazarista, porque ele monitorizava também estas coisas todas do fascismo, etc., dado realmente a história que lhe tinha acontecido, não é? E, curiosamente, na minha segunda esposa, foram também perseguidos pelos nazis. A família da minha esposa vem da Bessarábia, da minha atual esposa, e os avós tiveram que sair da Bessarábia porque ou entravam os russos ou entravam os nazis, eles tiveram que se ir embora. Portanto, é uma fase da história muito presente na vossa vida. É presente na nossa vida, mas não é nenhum fator determinante da nossa vida, nem do facto de sermos judeus,
não tem qualquer coisa. Faz parte da história, parte da história. E seguem os rituais e as normas da religião? Tradicionalistas, não somos religiosos. Eu trabalho ao sábado, não é? Tenho que trabalhar ao sábado, não tenho problema. Não, nós somos fundamentalmente tradicionalistas, respeitando as tradições judaicas e a maneira de ser judaica. Mas não somos religiosos, quer dizer, não ando na rua com o kippah na cabeça, não é porque não recebo nada, porque não cresci assim, eu sou perfeitamente integrado, não é? Somos tradicionalistas, e sim. E ainda não disse porque é que não lhe chama Moisés. O pai do Joshua, tal primeiro, era Moisés Roá, e era o diretor da urologia. Quantas vezes eu recebia as próstatas do meu consultório Moisés as amígdalas, de maneira que alguma coisa teve que mudar. O doutor Moisés Roá, olha, tenho um problema quando vou à casa de banho e diz o que é que eu lhe faço. E o outro lá no consultório do Moisés, olha, dá-me a garganta. Era o Moisés, o que é que eu lhe faço? De maneira que eu, como era mais novo, tive que trocar de nome e fiquei com o segundo, fiquei com o Carlos Roá. Mas curiosamente, agora nos Lusíadas onde estou, volta e meia, chamo-me doutor Moisés Roá. Dizer o que é engraçado, não me importa. Que valores é que herdou do seu pai que mantém até hoje? Olha, são valores muito importantes. Isso é uma pergunta genérica, mas sabe que o meu pai era um homem muito duro, mas era um homem muito honesto. Era um homem sério. Era um homem que não se deixava influenciar. Tinha ideias muito grandes, muito certas, muito, digamos, objetivas, e era muito amigo do seu amigo. E de tal maneira era que a geração que ele formou e que hoje são grandes otorrinos portugueses em Lisboa, e é com orgulho que digo que o diretor, por exemplo, do Hospital São José e neste momento da Estefânia, é um antigo interno do meu pai, e que é o Dr. Ezequiel Barros, a diretora, que foi até diretora clínica também do Hospital da Estefânia, a doutora Luísa Monteiro, foi interna do meu pai. O diretor da Otorrino, do IPO, o Dr. Miguel Magalhães, foi interno do meu pai. E nós somos hoje uma família. Ao ponto que, quando meu pai faleceu e eu fechei o consultório, a doutora Luísa Monteiro, nos Lusíadas, que é coordenadora de 21 otorrinos, disse: Sr. Carlos, vem trabalhar connosco, não fiques na rua, vens para a família. Está tudo dito. Portanto, isto era um valor que o meu pai criou de amizade e que todos estes médicos, e muito mais que eu lhe mencionei, são pessoas que tiveram uma atitude extremamente nobre e são hoje fabulosos otorrinos, cada um na sua área, na sua subespecialidade, mas são todos fabulosos otorrinos e que me dá muito orgulho, e era o orgulho do meu pai. O orgulho do meu pai, as medalhas que o meu pai trazia ao peito, que nunca recebeu medalha nenhuma, a medalha que recebia ao peito era dizer: vês, isto fui eu que os ensinei, são do meu serviço. Portanto, eu herdei todo esse conceito. E o meu pai era um homem também extremamente conservador no aspecto médico. O meu pai tentava sempre insistir no tratamento médico antes de ir a um tratamento cirúrgico. O meu pai era o homem das autovacinas, que hoje já não se fazem. Vim a saber há pouco tempo que já não fazem em Portugal, parece por uma diretriz qualquer europeia que exige um filtro qualquer, não faço ideia. E que este filtro agora na fabricação das vacinas não dá para, quer dizer, filtra também as bactérias que estão na vacina e, portanto, já não se faz, o que é uma pena, porque as autovacinas naquele tempo realmente melhoraram muito, muita gente com sinusites crónicas, amigdalites crónicas, otites crónicas, e infelizmente isso perdeu-se. Portanto, esses valores todos deste amor para a medicina, para a investigação, para a inovação, eu acho que herdei dele. E quem era a Tetezinha? Isso era a minha mãe, que era enfermeira, e que também tem outras coisas curiosas. A minha mãe chamava-se Esther Roá. A mãe do Joshua, o urologista, também se chamava Esther Roá. E quando a mãe do Joshua faleceu, quem recebeu os pêsames todos foi o meu pai, porque eram as duas Esther Roá, e toda a gente, a esposa do Dr. Samuel Roá faleceu, e o meu pai recebeu que também enganaram-se no Roá, mais uma vez, coitados. Mas isso sucedeu, era a minha mãe que era enfermeira. Tetezinha era um nome carinhoso, como pelo qual ela era bem pequenina, era enfermeira, e, portanto, também, naquela altura, nos hospitais, também caiu tuberculose e acabou, portanto, depois, quando casou com o meu pai, ocupou-se do meu pai e dos filhos. E já se acostumou a viver sem os seus pais? Quer dizer, repara uma coisa, eu tive a sorte de ter pais até uma idade
longa. Eu perdi os pais com 60 anos, não é? Quer dizer, portanto, já era e depois não foi uma coisa repentina, foi uma coisa progressiva, percebe? Quer dizer, eu penso que o que acelerou a morte, o falecimento do meu pai foi o desaparecimento da minha mãe. Portanto, a minha mãe faleceu em janeiro de 2015 e o meu pai faleceu em janeiro de 2016 e não tinha nada de especial, quer dizer, adormeceu. Se pode dizer, era doente, não era doente, quer dizer, definhou, coitado, uma tristeza, de maneira que é natural. O inverso é que é difícil, quando se perde um filho ou uma filha é difícil. Agora, perder os pais ao longo da data e vê-los e tudo, e ter vivido com eles, ter uma boa relação com eles, isso é muito importante, percebe? Porque se pode fazer um luto correto. Se não se faz um luto correto é que é pior. Mas quando o luto é bem feito, passa por todas as fases, depois nós temos saudades, mas as saudades que nós temos são de boas lembranças, e as boas lembranças não podem trazer tristeza, têm que trazer alegria, percebe o que quer dizer? Portanto, é isso que eu tenho. E quando é que começou a ser mais conhecido como o pai da Daniela Roy do que o Dr. Carlos Roy? Apesar de saberem o Dr. Roy, há muitos doentes meus que é o teu otorrino, é o pai da Daniela. Mas sabe, eu não me importo, sabe que é um orgulho para o pai, quando os filhos ultrapassam os pais, é sempre um orgulho. Mas eu penso que foi mais quando ela começou, sabe que a Daniela começou a entrar para as telenovelas, tinha 16 anos, ainda estava no liceu, depois formou-se em Londres e depois foi para a América. Foi praticamente quando ela começou a fazer as telenovelas em Portugal que começaram a olhar para ela. E agora, depois com este grande, digamos, com ela nos Estados Unidos, com uma série que é vista em cerca de 200 canais de televisão no mundo, obviamente que ela fica conhecida, e agora estou convencido que esta apresentação também da Eurovisão, eu vi no site dela, dos fãs dela, 187 milhões de espectadores. Para a RTP, para uma televisão portuguesa, isto é uma obra, não é? E ela vai ver esta entrevista? Porque ela dá umas dicas. Ela vai-se embora agora, mas eu penso que sim, porque se mandarem um vídeo com aquilo, um e-mail, eu mando para ela, porque ela está sempre Ela sabe que não é só ela, é a minha mulher também. A minha mulher foi radialista e tinha um programa de televisão no Brasil, a minha mulher é arquiteta do Rio de Janeiro, e tinha um programa de televisão também num dos canais, e, portanto, entre a minha mulher e a minha filha, tenho sempre os conceitos e o que é que eu tenho que ver, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer. Quando chegar a casa, já vou receber as críticas todas de como correu esta vista, foste bem, foste mal, mas eu gosto. E quase para terminar esta nossa conversa, ainda canta ópera? Não, já não canto, porque não tenho... Eu cantei ópera até entrar para a escola, para a Faculdade de Medicina aos 15 anos. E eu tinha um problema de comunicação. E em vez de ir parar a uma terapeuta da fala, meu pai colocou-me com aulas de música e dicção com uma senhora também já falecida, que era cantora de ópera, que era a dona Elsa Penquilvi. E eu tinha lições com ela, e ela tinha esta coisa fabulosa, montava óperas, e depois nós íamos apresentar essas óperas por vários sítios, vários teatros, numa forma de beneficência. Sobretudo em bairros mais pobres fazíamos isso, mas tudo com vestuários, com as cabeleiras, com tudo. E eu realmente fui com ela, ainda cantei as Bodas de Fígaro, ainda cantei a História Maravilhosa, aquela coisa toda. É verdade que enfim, foi uma coisa mais de educação de voz, mais uma coisa de dicção. A veia artística da Daniela não veio só das avós, também veio um bocadinho do pai. Também toquei acordeão em novo, quer dizer, mas pronto, quer dizer, sempre... Mas a veia dela foi uma coisa que saiu sozinha, quer dizer, não há ninguém assim na família que tinha ido para o teatro, para o cinema, nem do lado meu, nem do lado da mãe. Muito obrigada, foi um gosto de conversar consigo. Muito obrigado. Todas as semanas fazemos um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde, olhamos para o percurso profissional, mas sobretudo para o pessoal, porque todos temos desejos, receios, tristezas, alegrias, ambições, sonhos, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.